Muito boa noite você que está conectado aqui na TV Capital. Hoje é 14 de novembro de 2022. Esse é o Papo Aberto, eu sou Jaime Vasconcelos e a partir de agora o melhor debate de Goiás está ao vivo. Você pode acompanhar em todas as plataformas digitais, participar através do WhatsApp 629-8150-8086, 629-8150-8086. Esse é o WhatsApp para você participar conosco. Hoje nós temos um tema bem interessante. Eu quero que você participe conosco do outro lado, participe, interaja conosco. À esquerda, ela está preparada para comandar o Brasil? Vou apresentar agora os especialistas e comentaristas que vão debater esse tema e outros aqui também. Vamos falar também dos 59 anos de emancipação política da cidade de Aparecida de Goiânia. Vou começar apresentando os comentaristas. Muito boa noite, doutor Vitor Hugo, advogado. Boa noite, Jaime, a todos que nos assistem. Estou aqui ao lado do doutor Cairo Montelo e com a ilustre presença no vereador da cidade de Aparecida de Goiânia, sabe muito de política, qual ali eu tenho o prazer de conviver todos os dias, vereador Gleison Flávio, que vai ser apresentado, já está aí na sua 4ª legislatura, então a gente tem que estar aqui para aprender com quem consegue. E lá na ponta, pedir o voto de confiança do cidadão aparecidense. Mais um programa Papo Aberto, mais um debate de alto nível e eu espero estar aqui para contribuir com a minha opinião, seja jurídica ou política. Um ótimo debate para nós, né, Jaime? Muito bom, né? Vamos debater esse Brasil. Vou apresentar ele que é advogado tributarista, doutor Cairo Montelo. Boa noite, doutor Cairo. Boa noite, Jaime. Boa noite aqui, meu amigo Vitor Hugo, né? Para mim é sempre uma honra poder participar dessa bancada e com a ilustre presença do nosso vereador Gleison de Aparecida de Goiânia. Para mim é sempre uma honra poder levar informação de qualidade aí com os nossos comentários. Obrigado, doutor Cairo Montelo. Vou passar a bola para ele. Daqui a pouco nós já estamos aguardando ele, o Luiz Alberto, né, da Paz FM, comentarista também. Daqui a pouco já está aqui nos nossos estúdios. Vou apresentar ele que é vereador por Aparecida de Goiânia também. Gleison Flávio, seja bem-vindo. Honra recebê-lo aqui no Papo Aberto na TV Capital. Muito boa noite. Boa noite, meu querido Jaime. Boa noite para você, telespectador da TV Capital. O meu boa noite ao Dr. Cairo Montelo. O meu boa noite também para o Dr. Vitor. Além de um super comentarista, é um dos grandes procuradores que Goiás tem, principalmente a Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia. Tenho o prazer de tê-lo como nosso procurador. Fico agradecidíssimo pelo convite e estou aqui para falar dos assuntos que forem tocados na noite de hoje. Vai falar sobre tudo, vereador? O que você perguntar de A a Y, meus advogados aqui estão. Pronto. Tranquilo, né? Tem alguém te acompanhando hoje? Boa noite para eles. Sim, quero cumprimentar aqui o meu compadre Roberval Silva, que também trabalha em um canal aqui em Goiás, e a que manda lá em casa, né? Eita. A Suzana está aqui me acompanhando. Em nome da Suzana, eu quero cumprimentar todas as mulheres do estado de Goiás que estão acompanhando a gente a partir de agora. Muito obrigado, um abraço para a Suzana, então, primeira dama dele lá e com certeza mandem tudo lá então, né? Com certeza. O Papo Aberto é oferecimento do Cicobi Unicentro BR. Olha, eu quero dizer para vocês, o Cicobi, se você não conhece uma cooperativa de crédito, eu quero te apresentar as melhores taxas e o incrível que pareça, no final do ano sempre tem as sobras que vão para o seu bolso. Então você precisa conhecer as taxas diferenciadas do Cicobi Unicentro BR. Eu tenho certeza, se você conhecer o cooperativismo, você nunca mais vai querer um banco. Então agora 20 horas e 36 minutos, nós temos a honra de receber aqui já Luiz Alberto, comentarista, está conosco. Muito boa noite, Luiz. Obrigado por ter aceito o convite para estar conosco. A honra é minha, né, de estar com vocês aqui, de estar com pessoas tão ilustres e até colegas de rádio também, né, colegas de comunicação aqui, é bom, né? Os mais jovens e os mais velhos, né? Obrigado pelo convite.
Obrigado, viu? Obrigado você que está nos acompanhando também. Já começa, pode mandar o WhatsApp no 981508086. Já começa a mandar a sua mensagem, né? O pessoal já está começando a compartilhar. Daqui a pouco a gente já vai ter um público bom também. Muito obrigado aí por sua audiência. Vamos lá então para o nosso primeiro tema. Antes de falar de Aparecida de Goiânia, que a Aparecida hoje completou 59 anos da sua emancipação, mas vamos começar com o nosso tema hoje do debate. A esquerda, ela está preparada para comandar o Brasil, pegar o volante de um país tão rico como o Brasil? A esquerda está preparada? Vou começar com ele. Quer começar, Luiz Alberto? Já começar com tudo? Pode ser, Jamie, à vontade, à vontade. Contigo. Olha, a esquerda está preparada? Jamie, a gente vive um momento sui generis na história do Brasil, na história política do Brasil, especialmente no momento da redemocratização. Amanhã nós vamos ter manifestações, 15 de novembro, de verde e amarelo, no Brasil inteiro. E 3 manifestações chamam muito a atenção. A de Brasília, a de São Paulo e do Rio de Janeiro. A do Rio de Janeiro, onde acontece a manifestação ali, é na região onde foi proclamada a República e na região onde também, na década de 1960 e 64, começou uns chamam de ditadura militar e outros, na época, inclusive o jornal o Globo, chamava de Marcha pela Família. Então, Marcha pela Família e pela Liberdade. A gente vê mais ou menos um movimento semelhante. A gente não estou fazendo aqui juízo de valor, se está certo ou se está errado, né? Mas a esquerda brasileira e latino-americana vai ter que saber entender esse momento. Há um grupo conservador que cresceu nos últimos anos, que percebeu que não tinha voz na política, e no Brasil a ascensão de Jair Bolsonaro deu voz a esse público conservador, que é de 30% a 20% do eleitorado consolidado na América Latina. Nós tivemos esse final de semana manifestação no Chile, manifestações grandes no Chile. Tivemos manifestações no México também nesse final de semana, e o pedido dessas manifestações parece um só. Então parece que a gente está observando que um movimento começa a crescer na América do Sul, na América Latina, e o sentimento é o mesmo, é descontentamento com o sistema eleitoral. Então, há que se entender esse momento, interpretar esse momento. O que vai dar, a gente não sabe, a gente tem que acompanhar, né? Esse movimento aí vai conseguir impedir a posse do presidente eleito Lula? A gente não sabe, não é? Esse movimento na próxima semana, depois do 15 de novembro, não vai dar em nada? A gente não sabe. Então, fato assim, a gente como jornalista, a gente tem que acompanhar os fatos. A gente como jornalista, a gente é mais contador de histórias do que tarólogo, né? A gente não faz adivinhação, a gente não faz previsão, mas há um momento diferente agora. A esquerda vai ter mais dificuldades do que Lula teve há 20 anos quando assumiu o poder. Essa é uma realidade. Agora, o nível dessa dificuldade é no dia a dia que a gente vai ter que acompanhar para saber como é que vai ser o desenrolar desses fatos. Passar a bola para ele então, doutor Vitor Hugo. A esquerda está preparada para assumir o comando desse país? Alberto, deixa eu já puxar um gancho aqui do que foi falado, porque nós estamos numa era e nós estamos em um ano completamente diferente do que Lula assumiu lá atrás. Naquela época, vamos puxar aqui pela história, nós tínhamos, sem dúvida nenhuma, uma direita que tinha vergonha de se posicionar como direita, enquanto a gente ainda achava que o PSDB era direita. Era verdade. Né? Quem que fazia o contraponto ao Partido dos Trabalhadores? Na época, Fernando Henrique Cardoso, o PSDB, que na época era considerado a direita brasileira. Então, hoje, nós temos um cenário em que Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito agora, né, vai assumir no dia 1º de janeiro e teve como um dos seus aliados alguém que chancelou o seu projeto de governo, Fernando Henrique Cardoso, que lá atrás, à época, era a oposição ou era a direita? O senhor é mais jovem, desculpe aqui, talvez o senhor não tenha passado por isso, mas eu votei 2 vezes em Fernando Henrique Cardoso, pensando que Fernando Henrique Cardoso era a direita. Exato, mas sim, um Aécio Neves, que ainda era do PSDB, no ano de 2014, que nós achávamos que representaria o público de direita, né, em contraponto a Dilma Rousseff à época. A questão nós, quanto advogado eleitoral, legalista que sou e técnico, que eu não posso deixar a técnica e colocar a paixão nos meus comentários, tem algum impeditivo para que o Lula assuma o poder? Não. Não tem nenhum impeditivo. Até o presente momento, quando se trata de fraude às urnas, nós não conseguimos ter provas
né, exatas que consigam impugnar ou impedir a sua diplomação. Vamos pegar aqui o ordenamento jurídico eleitoral e ver se existe algum impedimento. Tem alguma ação, Vitor, a mais poderosa, que pode cassar mandato, cassar diploma, uma AIGE, por exemplo, que faça com que ele seja impedido de ser diplomado agora em dezembro? Não, ainda não existe prova cabal que houve fraude que seria capaz de anular ou capaz de impedi-lo de chegar ao Palácio Planalto. Não tem. Agora, vamos fazer uma leitura política? Sim. Nós tivemos a eleição mais acirrada de todos os tempos. A direita, ela se consolidou sim. E olha que nós ainda tivemos uma divergência dessa direita. Nós tivemos uma direita, né, capitaneada aí por Jair Bolsonaro, que diz mais dos conservadores, dos costumes, e a direita liberal que se despregou dele, né? Nós tivemos um João Amoedo, por exemplo, que declarou apoio ao Lula. Nós tivemos um MBL, por exemplo, que fala mais dessa questão da liberdade econômica, é a direita do liberalismo econômico, que também se despregou de Jair Bolsonaro. Ou seja, a direita ela é maior? É. Mas a do bolsonarismo, ela se mostrou muito bem consolidada. O país está dividido. Parece sim um cabo de guerra em que, por pouco, o lado de lá levou as eleições. O que eu quero dizer com isso? Tem preparo, Jamie? Preparo tem. Tem nomes com experiência. Tem nomes de quem esteve à frente do país há 16 anos. A questão e a pergunta é, vai dar certo? Porque o modus operandi parece... está sinalizado que será o mesmo. E esse modus operandi levou o quê? Ao que nós vimos em 2015. Um impeachment, um país mergulhado aí numa crise financeira, econômica e institucional. Então, o que eu venho dizer? O país está dividido, o Congresso hoje, a maioria, é um Congresso conservador, o Senado também, a bancada, por exemplo, do partido do presidente que foi derrotado é a maior hoje do Congresso Nacional. Nós teremos, não será fácil de governar. Nós sabemos que Lula tem uma habilidade política, tem sim, dos seus anos de experiência, mas não vai ser fácil governar. O país está dividido, nós sabemos muito bem que a direita ela nasceu, ela está agora, perdeu a eleição, está às ruas aí, sem dúvida nenhuma, e vai ser sim uma oposição ferrenha nos próximos 4 anos. Tem preparo? Nomes tem. Agora, vai dar certo? Eis a questão. Vou passar a bola para ele, vereador Gleison Flávio. Vai dar certo a direita no poder? À esquerda. A esquerda no poder, desculpa. Quero cumprimentar também o meu companheiro de profissão, Luiz Alberto. Quando eu era menino também eu ouvia muito, sabe? Esse grande profissional, radialista, sabe o que fala, então prazer estar aqui na bancada juntamente com você. E fica até mais fácil falar depois desses dois grandes conhecedores da política do Brasil. Faltou mais um ali, né? Mas seja tudo que Deus. Vamos lá. Eu acredito que tem tudo para dar certo. Por que tem tudo para dar certo? O Bolsonaro, o mito, essa é a minha opinião, foi muito prejudicado pela pandemia, foi muito prejudicado pela guerra, foi muito prejudicado por vários fatores. Luiz Inácio Lula da Silva, lá atrás, plantou muito, principalmente a região do Nordeste, que idolatra esse presidente eleito. Eu acredito que pode dar certo, porque nosso país não merece ser tão perseguido, nosso país não merece viver tanto na miséria. Eu peço a Deus para que o Senhor, Deus, toque na consciência do presidente eleito para que possa fazer algo em prol do povo brasileiro. Que o Brasil possa realmente voltar a sorrir. Não digo que não voltaram a sorrir com o presidente Jair Messias Bolsonaro, porque não teve a oportunidade também. Ele foi prejudicado, o Bolsonaro. Então, sem lado, eu estou dizendo o que eu penso. Eu acredito muito que pode dar certo sim. Não me preocupo muito de dar tudo errado, porque hoje a maioria, tanto no Senado e na Câmara Federal também, é mito, é Bolsonaro. Assim como tiveram a oportunidade e a coragem de pedir um impeachment, como foi feito com Dilma Rousseff,
para ser feito outro, não custa nada. Então eu acredito que o país possa estar bem. E peço a Deus e rogo a Deus para que nós possamos ter um país que vá para frente, para que a gente possa ajudar o próximo sem olhar a quem. 20 horas e 47 minutos, doutor Cairo. Vai conseguir a esquerda comandar esse país? Ô Jamie, então, essa pergunta é uma pergunta que parece ser difícil, mas ela é simples. Obviamente, nós vivemos hoje uma ruptura no país. 50% do Brasil abominam o Lula ou abominam o governo petista. E para piorar a situação, o grande problema não é nem a visão ideológica oposta à direita, mas nós temos um início estranho por parte do ex-presidente, do atual presidente Lula, com o PT no poder. Nós temos um início que é duvidoso. De fato, conforme o doutor Vitor Hugo disse, não existem provas cabais de que houve fraudes, só que não existe segurança também de que não houve fraude. A melhor forma de você combater a dúvida é levando a boa informação, e não censurando, e não impedindo que as outras pessoas questionem ou falem. E isso, pelo contrário, gera um efeito ainda mais perplexo na população, um efeito ainda mais de indignação. Você passa a ter ainda mais dúvida sobre aquilo que paira nas nossas cabeças, se houve fraude ou não. Porque você prefere ir para o lado ditatorial, né? De impedir que uma pessoa opine ou que uma pessoa fale. Quando tudo isso, principalmente com relação à lisura das eleições, poderia ser resolvido de forma clara, de forma transparente. Não é por acaso que só Bangladesh, Butão e Brasil possuem esse sistema eleitoral, porque é um sistema eleitoral que gera dúvidas. A gente não tem comprovação de fato se as nossas urnas elas são seguras ou não. O que a gente tem é uma fala do Alexandre de Moraes, do Barroso, que garante que elas são seguras. Só que a gente precisa, né, nós vivemos num Estado democrático de direito e a gente precisa de provas de que, de fato, não houve uma interferência política. Eu mencionei isso no último programa e os protestos são em virtude, sim, dessa disparidade de armas durante as eleições. Houve, sim, um lado que foi mais favorecido durante as eleições e isso gera uma revolta. A nossa Constituição, o Estado democrático de direito formam um sistema. E esse sistema é saudável para que uma democracia possa existir. O ruim é quando nós vemos políticos utilizando desse sistema para beneficiarem grupos, para beneficiarem interesses pessoais, para beneficiarem interesses ali partidários que vão contra aí, os princípios, né, constitucionais, o senso de justiça e etc. Com relação à visão política da esquerda, do PT, existe sim um confronto com aquilo que eu acredito. Eu sou de direita, eu tenho uma visão econômica diferente, oposta ao da esquerda. O que nós de direita precisamos entender é que para a esquerda o que eles fazem é o certo, é o correto. Eles não estão naquela cadeira porque querem destruir o Brasil, mas eles acreditam que aquilo é correto. E nós de direita, que temos uma visão diferente, nós conseguimos olhar o cenário mundial. Nós conseguimos ver, enxergar que nenhum lugar do mundo essa política defendida pela esquerda deu certo, que é utilizar a máquina, que é gerar endividamento, porque depois de 8 anos a conta chega e os maiores prejudicados de tudo isso é a população brasileira. 20 horas e 50 minutos, eu quero agradecer a audiência aqui, Andréa Souza, boa noite, Marcos Vinícius também, Roseli Nunes, Rodrigo Souza já mandando mensagens, Cariolano Dias, Marcos Vinícius, Luciano, Antônio Vieira, lá do Jardim Novo Mundo, Luciano, lá do Madre Germana 1, obrigado, estamos juntos com o vereador Gleison Flávio, o Wagner também participando, estamos junto, vereador, futuro prefeito de Aparecida de Goiânia, Gleison Flávio, grande amigo do coração enorme, exemplo de reconhecimento ao ser humano, Wagner Ferreira, forte, hein? Agradecer ao Wagner, amigo da gente há muito tempo, e é um labutador também, ele também é um dos que faz, sem olhar a quem. Que bacana, muito bom, obrigado pela audiência, viu? Célio Moreira, parabéns companheiros de luta, Paulo Sérgio, boa noite a todos, Luciano Petric, Roseli, já falei aqui, Marcos Vinícius, Ana Paula, Poliana, Raquel Souza, boa noite a todos, cumprimentando aí o vereador de Aparecida de Goiânia, né? Mais pessoas aqui no WhatsApp, vou abrir aqui o WhatsApp, muitas mensagens também, obrigado, você pode acompanhar no 98150 8086. Geraldo Júnior, obrigado por sua participação. Uai, já governaram, ele está questionando aqui
essa pergunta falando que a esquerda já governou. Aí você tem que falar, Geraldo, se deu certo ou se não deu certo, né, Luiz Alberto? Essa é a opinião. Obrigado, Geraldo, pela participação. Boa noite, me chamo Joyce Araújo. O vereador Gleison Flávio vai ser o próximo prefeito de Aparecida. Sim ou não? Aguarda a resposta. Então já vou parar e mandar para ele. Que ela falou sim ou não, já impôs aqui. Obrigado, viu? Joyce Araújo. Joyce, muito obrigado pelo carinho. Deixa eu... O que eu penso? Meu nome é pronto, mas tem muitos nomes bons aí também. Tem muitas pessoas com experiência. Digo que eu tenho também. Mas tem pessoas muito preparadas e tem gente boa do meu lado, do nosso lado, que para governar não só a Aparecida de Goiânia, mas qualquer cidade está pronto para isso. Tem muita gente boa. Meu nome é pronto, eu estou lá para colaborar com a nossa cidade, meu querido Jamie. Lula, como presidente, ajudou muito a Aparecida de Goiânia. Tanto Dilma, tanto Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Foi muito recurso assim, Gleison Flávio? Jamie, eu estou falando sem lado de A ou B. Eu estou falando a realidade que eu conheço. O nosso procurador aqui está, ele deve saber disso. Luiz Inácio Lula da Silva foi o presidente que mais encaminhou verba para a Aparecida de Goiânia. Através do governo, veio as 3 UPAs, 21 CMEs, eram 36, mas devido à alta do dólar na época, que seriam feitos mais 15, ao estilo canadense, com as placas, não teve como continuar, foram feitos em Aparecida, no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, 21. Mais 29 unidades básicas de saúde. Esses 21 foram através do FNDE. Tá? Outras mais vieram para Aparecida. Sem esquecer de lembrar que o nosso mito também de Aparecida de Goiânia, que Deus o tenha, Maguito Vilela. Porque esse cidadão, ele tinha abertura em qualquer lugar no Brasil, graças aos conhecimentos e aos serviços prestados que o mesmo tinha no cenário brasileiro. Muito bom. Então trouxe lá o quê? Trouxe muita coisa então para a Aparecida de Goiânia também, né? Obrigado pela sua participação. Quem está mandando mensagem aqui é o Luciano Patrick. Mandou a foto aqui da TV com Gleison Flávio. Trouxe mesmo, Luiz Alberto? Você viu esse avanço que o governo petista levou para a Aparecida de Goiânia? O Gleison, no final da fala, ele especificou bem o trabalho de Maguito Vilela. É verdade, os números são verdadeiros, né? E o Maguito, foi uma pena a gente ter perdido ele para a Covid há pouco tempo, porque é um habilidoso administrador. E, inclusive, eu gostava muito do Maguito, porque a gente chegou até a jogar bola junto, eu era goleiro, né? Tá show, né? E o Maguito... Show, né? E o Maguito era atacante, então eu gostava de jogar bola com ele. E ele me chamava de xará, porque era Luiz Alberto Maguito Vilela, né? Então, ele dizia uma coisa, sempre que eu ouvia do Maguito, ele dizia assim, olha, política a gente tem que ciscar para dentro. E o Maguito realmente era essa pessoa que ciscava para dentro, independente do governo. Ele tinha habilidade, tinha muito trânsito, um dos políticos que historicamente que mais teve trânsito, livre trânsito em Brasília, né, de todos os governos. O Maguito realmente foi uma pessoa espetacular que deixou o seu nome registrado na política goiana e, por último, em Aparecida de Goiânia. Deixou a sua marca também em Aparecida de Goiânia. Muito bom, mandando um abraço também para o Walter. Valteir, da Vila Boa, mandando boa noite a todos da bancada. Acho que está preparado para dirigir o Brasil. Obrigado por sua participação. Pode continuar mandando, daqui a pouco a gente vai passar mais mensagens aqui, mais comentários. Gleison Júnior mandando mensagem também. Um abraço, Gleison Júnior. E a todos, daqui a pouco a gente vai voltar e ler mais mensagens. E você que está com a televisão ligada, pode mandar aí sua foto também da TV. Já várias pessoas mandando aqui. Agora, gente, eu gostaria de ver, agora 20 horas e 56 minutos, um vídeo onde o ministro Barroso fala e dá uma parte da sua palestra lá nos Estados Unidos. Lá ele fala algo que eu gostaria de discutir com vocês. Na tela, por favor. Duas lendas. A primeira delas, criou-se uma lenda no Brasil, difundida pelas redes sociais, de que o Supremo Tribunal Federal é contra o presidente. O Supremo é a favor da Constituição e das leis.
Todos os presidentes têm queixa contra o Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula tinha queixas, a presidente Dilma tem a queixa, tenho certeza que o presidente Temer tem queixa. A única diferença é que nenhum deles atacou o tribunal e nenhum deles atacou os seus ministros. Essa é a convivência democrática. E aí finalizou, né? 20 horas e 57 minutos. Esse é um tema bacana. Vitor Hugo, você quer começar falando sobre essas palavras do ministro Barroso lá nos Estados Unidos, onde depois tem vídeos aqui que eles foram ali alvejados lá, não foram bem recebidos lá nos Estados Unidos. Ô, Jamie, vamos lá. Eu queria fazer uma análise aqui mais institucional do que político-partidária, em que eu venho fazendo isso, você me acompanha já tem um tempo, e eu falo da instituição Supremo Tribunal Federal, que são, na verdade, 11 instituições, porque cada ministro é uma instituição que forma ali o colegiado. Ô, Jamie, eu faço uma análise que só de existir esse evento, só de existir esse tanto de câmara e só de existir esse palco e espetáculo diante de ministros da mais alta corte do país já está errado. Aí vira, peraí, o que tem de errado eles irem até os Estados Unidos falar a respeito de liberdade de expressão? A grande questão não é essa. A grande questão é que nós estamos vivendo espetáculos dentro da Suprema Corte. Nós estamos vivendo isso desde 2002, quando foi criada a TV Justiça e passou a ser ao vivo a transmissão dos julgamentos para quem quisesse estar acompanhando ali no Supremo Tribunal Federal. Por que eu falo que isso virou um problema? Que era para ter mais transparência, mais acesso à justiça, porque cada voto de um ministro não é mais um voto somente técnico. Cada voto de um ministro é um palanque. Cada voto de um ministro é uma oportunidade que ele tem de se autopromover e de se promover. E a partir do momento, sobretudo até mesmo o processo penal, quanto mais holofote, quanto mais publicização, quanto mais televisão, quanto mais palco, pior. Porque viram 11 instituições que muitas das vezes não são tão técnicas, mas passam a se autopromover. Veja bem, nós estamos nos Estados Unidos, falando de liberdade de expressão, um palco ali mundial, com todas as câmaras voltadas para os ministros, que deixam de ser aquela sua figura constitucional de isento, de imparcial e que conversa nos autos, que conversa no processo. E a partir do momento em que nós temos esse espetáculo, muitas pessoas serão prejudicadas. Aquelas que estão sendo julgadas, aquelas que são partes, aquelas pessoas que deveriam ter pelo menos ali uma tecnicidade um pouco maior na mais alta corte do país. Aí nós já vamos para um outro lado. O problema estrutural que eu já falo há tempos. Parece uma utopia o que eu estou falando. Eu já falo durante vários anos. O nosso sistema de governo está falido. O nosso presidencialismo está falido. Logo, se o nosso sistema de governo está falido, se o nosso presidencialismo está falido, a maneira com que os ministros da mais alta corte do país, a Corte Constitucional do Brasil, são indicados, também está falida. Hoje nós temos um presidente que é o chefe de Estado, que é o chefe de governo, que é o chefe das Forças Armadas e o chefe da administração pública. E é ele que indica o ministro do Supremo Tribunal Federal, sabatinado pelo Senado. Jamie, você pode perceber que há uma contaminação ideológica numa indicação que deveria ser técnica. A gente fala de presidencialismo de coalizão que já beirou e já passou a linha e passa a ser modo de governar corrupto, senão não tem governabilidade. Isso passa para a Suprema Corte. Enquanto nós não revisarmos o nosso sistema de governo para que apenas o chefe de Estado indique para a Corte Constitucional sem contaminação de viés ideológico, nós estaremos fadados a isso. Espetáculo. Espetáculo de quem deveria ser imparcial e que passa e deixa de ser um mero julgador a ser um dos principais players. O ministro Barroso acabou de falar, olha, o Supremo Tribunal Federal sempre teve em disposição com outros presidentes, sim, mas nós nunca tivemos um presidente do Tribunal Superior Eleitoral que baixasse uma resolução com amplos e plenos poderes inconstitucionais, que, por exemplo, o Procurador-Geral da República ajuizou uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, contra aquela resolução de superpoderes do Alexandre de Moraes. Só que já passou as eleições.
Quando a Suprema Corte for enfrentar isso, nós já estaremos lá na eleição de 2024, 2026. E assim será. O problema é mais sério, é mais grave. Esse espetáculo não é saudável para a democracia, não é saudável para o judiciário e nós temos que rever o nosso sistema de governo, que já está falido. Passa a bola para ele, Luiz Alberto. Você disse que eles estão nos Estados Unidos falando sobre democracia e liberdade? Democracia e liberdade. Posso falar de rede social aqui? Por favor. Dá uma olhadinha aqui, vê se você da câmera consegue visualizar aqui. Isso aqui, você está vendo a tarja vermelha? É o meu TikTok. Está bloqueado o último vídeo que eu postei ontem à noite. Eu postei um vídeo ontem à noite, dá para você ver que está bloqueado. Tarja vermelha está bloqueado. Esse vídeo, Gleison, eu postei ele há exatamente 22 horas. Hoje de manhã, postei ontem à noite, hoje de manhã, com 12 horas, ele estava com, menos de 12 horas, estava com mais de 500 mil de visualização, sabe, no TikTok. Sabe qual era o teor do vídeo? Está bloqueado, você está vendo aqui que está bloqueado o vídeo. Fui denunciado, nós estamos numa democracia, né? Liberdade de expressão. Se for falar sobre liberdade. A gente acha que tá. Aqui, está aqui, está vendo a tarja vermelha aqui, ó? Meu vídeo está bloqueado, você abre, não dá para ver, vou passar para outro vídeo, ó. Outro vídeo abre, tá vendo? O penúltimo, o último, ó, não abre, está bloqueado. Estava com mais de 500 mil de visualização, com menos de 12 horas de postagem. Sabe qual é a temática do vídeo? A possibilidade do impeachment de Lula. Não é um juiz de valor, eu não estou defendendo a causa. O que eu fiz? Eu fiz um recorte como jornalista, fiz um recorte de alguns depoimentos de economistas e jornalistas que estão arrependidos com a forma que Lula começa a escolher os seus assessores, os seus ministros. E apenas isso, olha, tem algumas pessoas que estão já arrependidas e defendendo o impeachment de Lula. Eu disse, olha, essa pode ser uma armadilha, não pode ser uma boa estratégia, que eu vou explicar no próximo vídeo. Assim, o resumo do vídeo foi esse. Não tem discurso de ódio, não pedi impeachment, muito pelo contrário. Né? Eu falei assim, olha, pode ser uma armadilha, acho que até defendi não impeachment, não ser o melhor caminho, essa ideia. Essa ideia, eu falei, olha, tem um outro caminho que no próximo vídeo eu vou explicar. O vídeo que vocês estão vendo aqui está bloqueado. Aí, os ministros do Supremo Tribunal Federal estão nos Estados Unidos falando sobre democracia e liberdade. E eu vejo aqui que há pouco tempo teve um ministro do Supremo Tribunal Federal, vou falar se vocês vão lembrar. Ele disse assim que a internet deu voz aos imbecis. Lembra disso? Lembro. Lembra quem foi? Alexandre de Moraes. A live já caiu aí? Ainda está em pé aqui. Pois é. A internet deu voz aos imbecis. Palavra do ministro Alexandre de Moraes, que se diz defensor da democracia. Ok. Hoje, Gilmar Mendes, sobre os protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos, porque a população brasileira que acompanha a política, e hoje 80% das pessoas que nós conversamos no dia a dia, pelo menos que eu converso, talvez seja a minha bolha, talvez, mas 80% das pessoas que eu converso, elas estão em desacordo com essas atitudes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, se nós estamos numa democracia, né? Crácia é o governo do povo, e pelo povo e para o povo. Então, quando eles veem cidadãos sendo cerceados, sendo presos, até o cidadão mais simples, mais comum, fala assim, peraí, isso não está certo. Né? Tudo bem que eu não concorde com o que um ou outro fale, e eu não falaria isso, mas prender um cidadão só porque ele falou algo que eu discordei, aí a gente começa, as pessoas estão refletindo, será que esses ministros estão mesmo promovendo a democracia? E hoje Gilmar Mendes disse o seguinte sobre os protestos que estão acontecendo no Brasil há 13 dias, há 2 semanas, e protestos que vão acontecer também no Brasil amanhã, dia 15 de novembro, e que estão acontecendo nos Estados Unidos contra essas atitudes dos ministros. Aí Gilmar Mendes, para esquentar um pouquinho mais a panela, né, jogar mais fogo, gasolina no fogo, ele disse o seguinte, dissonância cognitiva coletiva. Sabe o que Gilmar Mendes estava dizendo? Esse povo aqui está abobado. É um povo abobado, meio bobo, idiota, sabe? Então, é interessante porque eles podem ofender as pessoas que estão na internet dando a sua opinião. Mas quando essas pessoas que estão no mesmo campo, dando a sua opinião, discordando da atitude ou das falas dos ministros, aí eles são cerceados. Aí eu pergunto, gente, essa é uma atitude democrática? Aí parece mais um tapa na cara do cidadão brasileiro,
o ministro do Supremo, aliás, não só um, né, vários, irem nos Estados Unidos falar de democracia e liberdade. Outra coisa, essa questão de falar de democracia e liberdade, como o doutor Vitor Hugo disse, era função do parlamento e não de um juiz, do ministro do Supremo Tribunal Federal. E talvez esteja aí a principal dificuldade da população brasileira de concordar com as atitudes dos ministros, porque parece que eles sim estão distantes da realidade do povo, porque o povo quer que o ministro ou o juiz manifeste nos autos, mas eles continuam insistindo em agir como se fossem deputados, como se fossem senadores. Como se tivessem voto, né? Como se tivessem voto. Então, a função de falar, de parlar, é de um deputado, é de um senador, é de um vereador. O Cleison Flávio está lá na Câmara Municipal de Aparecida. Como é que chama a casa? Chama o parlamento. Por quê? Parlar é falar, é discutir ideias, discutir propostas, discutir projetos. Essa é a função de quem parla, de quem foi eleito para tal. O juiz, não. O ministro do Supremo, ele é colocado ali, escolhido, para falar nos autos. Então, parece que quem está, na verdade, abobado ou distante, em dissonância cognitiva, não é a população brasileira. São eles que não querem enxergar a realidade e continuam agindo em discordância com a própria realidade. Gleison Flávio, os juízes mesmo, como foram falados aqui, eles estão, de fato, fazendo tudo, legislando, julgando, fazendo tudo aqui no Brasil? Eu vou dar a minha opinião. Eles querem holofote. Não caiu nada aí, não? Não, tá tudo certo. Os ministros querem holofotes, eles querem mandar mais que o presidente. Quantos votos teve um ministro, seja ele qual for? Nenhum. Presidente, sim, teve voto. Então, a minha opinião, eles querem mandar mais do que o presidente da República, seja o presidente que for. Opinião minha. Então, o que eles estão querendo é holofote. É muito poder para os capa preta. É muito poder para eles. E quem tem que mandar mesmo é o nosso presidente da República, é o Congresso Nacional. Tanto o Senado Federal e também a Casa de Leis dos Deputados Federais. Essa é a minha opinião. Vamos só por um exemplo aqui, o vereador sabe muito bem disso, tem experiência. A gente vê muito, o James, Alberto também, só para eu poder complementar o raciocínio. É como se fosse uma cidade do interior. Aparecida não, Aparecida já é maior, já é grande, é parado aqui a Goiânia, Anápolis. O prefeito ele ganha as eleições, mas é como se fosse o juiz da comarca a todo momento ficar dando decisões que culminasse e interferisse na decisão do executivo. Ou então que de alguma forma coibisse quem tem imunidade parlamentar para falar, que são os vereadores, que são os deputados, que têm imunidade de voz, voto e opinião para expressar o que bem entenderem. Então, os tempos são estranhos? Sim. Aqueles que lá estão não têm voto, como o vereador bem disse. Não tem voto. Testado na urna está ali. Testado na urna está aqui. Quem já foi candidato, quem colocou o seu nome à disposição. E como eu disse nessa análise cronológica, de 2002 para cá, a partir do momento que existiu isso, Câmara, ao vivo, dentro da Suprema Corte, a tendência a que processos virassem espetáculo para poder abrir um cursinho, para poder escrever um livro, escrever uma doutrina, o jurista que ali está, as coisas começaram a desandar. O próprio Gilmar Mendes não é só um cursinho, ele tem uma faculdade, uma universidade em Portugal. Ô, Jamie, o jornalista Jorge Serrão da Jovem Pan, ele comenta, né, ele bate muito nessa tecla que a primeira alteração constitucional que a gente precisa ter é a alteração do nome da Suprema Corte. Esse nome Supremo já não deveria existir, porque eu acho que existe um pensamento ali cognitivo de que eles são superiores a tudo, a todos, ao Congresso. Em poder moderador, né? Eu compartilho da insatisfação das pessoas que estão indo para a rua protestar. Eu compartilho dessa insatisfação, né, conforme o doutor Vitor mencionou. Nosso sistema está corrompido. A gente vê arbitrariedades por parte do STF, o STF indo além das suas atribuições, indo além dos seus limites constitucionais. Quem poderia exercer esse controle de freio e contrapeso seria o nosso Congresso Nacional, mas ele decidiu ficar o quê? Omisso, em silêncio. E o terceiro ponto, que na minha opinião é o mais grave, o quarto poder, a mídia, que tem um dever de fiscalização, que tem um olhar diferente para o cumprimento das leis,
que a terceira, o quarto poder fez? A mídia faz. Ela normaliza tudo isso. Ela aplaude tudo isso. Ela aplaude os excessos do STF, claro, provavelmente por uma visão ideológica, a gente não pode ser infantil. As indicações ao STF são indicações políticas e são indicações ideológicas e, obviamente, eles utilizam dessa posição para defender ali o interesse dos seus partidos. 21 horas e 12 minutos, seja bem-vindo. TV Capital, eu não olho nem para A nem para B, eu estou olhando para Jesus, porque tem pessoas que ficam orando ao contrário se nosso mundo está nas mãos do Senhor. Obrigado, viu? Está parabenizando aqui os comentaristas. Vocês são muito bons. Quem disse aqui, gente? A Quitéria Guimarães. Obrigado, viu, pela participação. Mais participação. E manda um abraço aí pro vereador arrojado, Gleison Flávio. Aqui é o Ismael mandando um abraço. Muito obrigado, grande Ismael. Onde quer que você esteja. Continue sempre aqui acompanhando e trazendo enriquecimento para esse programa, com esses grandes comentaristas que aqui estão e outros que virão. Assistindo vocês ao vivo, mandou aqui na tela aqui a foto do Vitor Hugo aqui, ó, na tela. Tinha que ter, falando de você, tinha que ser sua, né? Mas mandou a foto do Vitor Hugo aqui na televisão lá ligado. Área Gourmet bombando com esse papo interessante e inteligente, acompanhando com uma boa cerveja, é claro, né? Obrigado, viu, meu querido, pela participação, aí, muito obrigado, viu? Mais pessoas aqui, abraços ao Gleison Flávio também, Elisângela Vilela, obrigado pela participação. Mais pessoas aqui, compartilhe, gente, continue compartilhando, mandando. Gleison Flávio sempre nos ajudando, o nome dele é Pronto, e a equipe dele, ele tem uma equipe maravilhosa. E com certeza, aí ela disse que está pronta já se for para o pleito. Para a prefeita, ela está pronta para ir. Vanusa Pereira, obrigado pela participação. Obrigado, Vanusa, muito obrigado. O nosso nome é Pronto para trabalhar para o melhor de Aparecida de Goiânia. Tá? Eu te agradeço de coração. Getúlio Andrade mandando mensagem aqui também. Ótima noite a todos. Melhor da dos bancada. melhores. Melhor dos melhores. É o melhor dos melhores, não tem jeito. Olha, em especial meu amigo e vereador Gleison Flávio e ao nosso procurador de excelência, doutor Vitor Hugo. Um forte abraço a todos do amigo e parceiro Getúlio Andrade, compromisso com a nossa cidade. Grande vereador, né, Gleison? Olha, o Getúlio, ali, aquela casa de leis ali, tem uns vereadores ali que se destacam. Principalmente o presidente André Fortaleza, tá? Ninguém acreditava o que ele ia fazer com aquela casa e ele fez. E está fazendo. Obrigado, meu presidente. Tenho orgulho de ser vereador na sua legislatura. Os vereadores, Leandro da Pamonharia também, eu tiro o chapéu. Para esse melhor dos melhores, Getúlio Andrade, para o Zé Filho, para o Pastor Marcos, para o Panda, o Marcelo da Saúde. São pessoas que são fantásticos. Tem outros muito bons, muitos bons lá, dedicados ao povo. Inclusive, eu queria até dar um alô para você que me acompanha. Você que votou em um vereador de Aparecida, vá à Câmara Municipal, veja o que o seu vereador está fazendo. Porque 2 anos está passando, está chegando. Para você saber, votar certo. Vá na Câmara Municipal. Se você não puder ir, veja ao vivo pelo YouTube ou nas redes sociais da Câmara Municipal. Veja os faltosos. Veja quem falta. Porque na hora de começar a sessão, Jamie, coisa mais linda do mundo, chega tudo. O presidente dá uma ida a algum lugar que não é de sair, sai tudo. Alguns. Então peço a você, procura ver quem é o vereador que você votou, o que ele faz, se ele participa na sessão, tá ok? A dica. Mais pessoas, Roberto está falando aqui se o PT, se a esquerda está preparada para afundar o Brasil, só para afundar o país. Roberto participando, obrigado também pela participação. Professor mandando mensagem aqui também. Esquerda não está preparada para administrar nada nessa vida, é igual pisada de elefante. Obrigado, professor Leque. Neuza mandou um pontinho aqui, eu vou ler. Neuza, obrigado pela sua participação. Parabéns, Papo Aberto, boa noite. Sou a Neuza lá do Madre Germano 1, Aparecida. Queria perguntar ao vereador como ele tem visto essa região do prefeito Vilmar Mariano. Boa ou ruim? Se o vereador sair mesmo como prefeito, tem o meu apoio e da minha família. Muito obrigado,
Neuza mandando um abraço lá do Mar de Irmã. Ô Neuza, um grande abraço para você, muito obrigado por essa audiência com essas pessoas que aqui fazem parte, tanto o nosso querido jornalista, radialista Luiz Alberto, ao Dr. Cairo, ao Dr. Vitor, ao James, tá? Muito obrigado. Eu acredito que o prefeito Vilmar Mariano está aí, eu vou dizer, pelo conhecimento que eu tenho, ele está engatinhando. Ele está engatinhando para que daqui a pouco ele possa fazer um super pleito, um super mandato. Eu torço para que isso aconteça, a Câmara Municipal torce para que isso aconteça, se bem que, Jamie, a gente fala uma coisa, os fofoqueiros, alguns vereadores fofoqueiros, vai lá e leva do outro lado. Outra conversa, doutor Cairo e colega de profissão Luiz. O Vilmar Mariano não anunciou obras aí, que já tem dinheiro em caixa, o orçamento chegando aí para anel viário, algumas obras aí em Aparecida, obras grandes aí para ele entregar? Sim, nós estamos 2023. aguardando, inclusive estamos até aguardando um dinheiro que foi aprovado pela Câmara Municipal, está lá no Senado Federal, para que possa ser liberado, se não me falha a memória, 125 milhões de dólares, que até agora não veio. Mas se Deus quiser, há de vir para que a Aparecida de Goiânia possa dar um boom, aliás, continuar dando um boom, desde que Maguito Vilela saiu, aí veio o ilustre Gustavo Mendanha, agora Vilmar Mariano. Então eu torço para que isso aconteça, para que a Aparecida de Goiânia possa se destacar entre as 39, 40 cidades a nível Brasil. Gente, vamos continuar aqui daqui a pouco, senão a gente vai falar aqui, tem muitas participações, quero agradecer você que está mandando a mensagem, mandando suas mensagens aqui, participando com a gente dá prioridade para isso. Mas vamos falar de Aparecida, a gente já está partindo para o final. Aparecida à frente, Aparecida no seu ano, no seu centenário, completando hoje 59 anos de emancipação política. Uma grande cidade, a terceira economia do estado de Goiás. A Aparecida aí está completando esse marco. Neste ano, em que a cidade comemora seu primeiro centenário de fundação. Os aparecidenses têm motivos para celebrar. A Aparecida está em plena transformação e para melhor. A estabilidade política e institucional faz com que muitas empresas encontrem em Aparecida um porto seguro para investimentos. E isso, somado aos serviços prestados pelo poder público, que gera emprego e renda. O ambiente de Aparecida é de cooperação. A gestão municipal colabora com o setor produtivo na mesma medida e interage com os diferentes entes do poder. Parabéns, Aparecida de Goiânia, que tem uma autonomia política e administrativa conferida à Aparecida pela Lei 4.927. O município busca jus à sua independência para tomar decisões institucionais públicas e também privadas. Outro fator também de Aparecida, que agora em outubro a Aparecida foi reconhecida como uma das 100 cidades inteligentes do Brasil. A informação constou no ranking publicado no jornal O Estado de São Paulo. É outro resultado de investimentos feitos pela administração, que destinou mais de 50 milhões ao programa Cidade Inteligente. Parabéns, Aparecida de Goiânia. Eu vou debater essa cidade aqui com os nossos colegas. A Aparecida de Goiânia está crescendo muito a cada dia, a terceira economia. Provavelmente vem esse pacote que o Luiz Alberto disse, mais de 1 bilhão, que vai selar o protagonismo na cidade, vai investir em infraestrutura. Luiz Alberto acompanha sempre ali na imprensa, acompanha na Aparecida de Goiânia. Aparecida, de fato, teve essa mudança, é uma evolução, já é uma realidade de desenvolvimento para o estado de Goiás? É um caminho sem volta esse crescimento de Aparecida, né? Tem uma localização privilegiada porque fica ao lado de Goiânia, colado em Goiânia. Hoje você até confunde, né, as fronteiras de Goiânia com Aparecida. E por estar a cerca ali a BR-153, ela circunda Aparecida de Goiânia, o que favorece muito a logística, né? Então, para as empresas estarem em Aparecida de Goiânia, se a prefeitura continuar sempre com esse olhar, né, do incentivo fiscal a essas empresas, elas nunca vão deixar Aparecida, e muito pelo contrário, ainda existem outras áreas, né, que mais na frente, por exemplo, onde nós temos o antigo Sepaigo, o Adenir Guimarães, ali, aquela região, por exemplo, há um projeto e há essa possibilidade, até o governador Ronaldo Caiado já falou nessa questão, de mudar
o presídio de Aparecida para outra região mais distante, né? E ali, aquela área, ela pode ser ocupada... Ela está em área de expansão industrial, né? Justamente, área de Mais um expansão polo. industrial, né? Mais polo. Então, mais um Aparecida só tem espaço para crescer. Então, assim, qualquer prefeito que pegar a Aparecida, hoje é o Vilmar Mariano, né? Só o fato dele não atrapalhar, ele já está ajudando a Aparecida. Porque a Aparecida tem tudo para continuar crescendo, é o segundo colégio eleitoral do estado de Goiás, né? Então, Aparecida, a perspectiva de crescimento para os próximos anos é muito boa. Além do que já cresceu, vai continuar crescendo mais ainda. Gleison Flávio, já está nessa onda do crescimento, você aqui já está entendendo que já vai vir esse pacote, está lá no Senado. Vindo esse recurso, a Aparecida vai continuar nessa explosão de desenvolvimento. Olha, bem lembrado aí pelo Luiz Alberto, a Aparecida de Goiânia hoje tem seus 334 mil eleitores, é a segunda cidade do estado de Goiás. Sim, a Aparecida de Goiânia tem inúmeras obras nominadas pelo Maguito Vilela, passado por Gustavo Mendanha e agora está sob a batuta de Vilmar Mariano. Que Deus dê discernimento ao prefeito que está lá conosco, para que saiba fazer, e com certeza ele vai saber fazer, tá? E se depender, prefeito Vilmar Mariano, da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, o senhor pode ter certeza que o nosso presidente André Fortaleza não vai parar nada, vai fazer de tudo para a Aparecida de Goiânia crescer. Esse aeroporto que está sendo construído, eu estive lá, Luiz, queria até convidar você, Dr. Cairo, para vocês acompanhar, fantástico, vão gerar muitos empregos. A Aparecida de Goiânia hoje, graças a Deus, está sobrando emprego, está tendo que ter a qualificação, a capacitação das pessoas, mas a Aparecida de Goiânia hoje tem o CIMI, para poder ajudar as pessoas com emprego. Então, a Aparecida de Goiânia hoje está vivendo um momento muito bom, muito feliz. E aqui, a Aparecida de Goiânia é o coração do Brasil. Tudo, o jornalista Luiz, meu querido Luiz Alberto, Dr. Vitor, o Dr. Caio e você, Jane, e a você que nos acompanha, tudo no Brasil passa por Aparecida. BR-153, indo ou vindo, passa por lá. Você pode ter certeza que a Aparecida de Goiânia, sim, vai crescer muito mais que merece, porque é Goiás crescendo. Parabéns à Aparecida de Goiânia, e isso toda gestão de sucesso de qualquer executivo tem que passar pelo Legislativo, pelo Parlamento. E assim, nesses 2 mandatos do Gustavo Mendanha, quem esteve à frente do Parlamento e está hoje é o vereador André Fortaleza, presidente da Câmara. Parabéns pela gestão, porque se tem sucesso na cidade, na gestão, tudo passa pelo Parlamento. Então quero parabenizar pela gestão do André Fortaleza e por tudo que ele tem feito, principalmente de dar valor no seu dinheiro público, no dinheiro público ali, de contar como se fosse a sua empresa. Então isso faz a diferença, principalmente, creio que o ano que vem vai entregar a Casa Legislativa. Parabéns, André Fortaleza. Vitor Hugo. E, Jamie, esse boom que nós temos aí do crescimento de Aparecida de Goiânia, ele vem acompanhado também de uma maturidade política, né? Nós tivemos agora, contra Ronaldo Caiado, um nome aí que já se destacou, já passou pelo... né, já foi deputado federal, já foi senador, é um nome muito carimbado, muito testado nas urnas. Nós tivemos quem? O prefeito de Aparecida de Goiânia, que abriu mão, renunciou e esteve ali no pleito de governador. Teve quase 800 mil votos, né? Sim, quase que a Aparecida de Goiânia tem aí, vai para o segundo turno, por exemplo, para o governo do estado. Nós temos hoje um parlamento, nós temos hoje um poder legislativo que eu estou ali acompanhando diariamente. Eu tenho um prazer de ter pessoas com maturidade política para gerir com responsabilidade a segunda maior cidade do estado de Goiás. E a partir do momento que nós temos esse crescimento econômico e essa maturidade política, não há limites. Eu tenho certeza absoluta, eu já ouvi isso de grandes figurões daqui de Goiânia, que eles queriam viver mais e estar presentes na política de Aparecida. Porque é uma cidade que tem mais aonde crescer. Goiânia é uma cidade que agora está indo para o serviço, porque não cabe, chegou assim no seu ápice de crescimento. Aparecida não.
A Aparecida tem muito o que crescer. E essa maturidade política passa pelo parlamento. Hoje nós temos o presidente de um poder que sabe o que é presidir um poder, que é independente e autônomo do executivo. Hoje, por exemplo, nós temos o Gleison Flávio, que ele está ali na mesa diretora, atento a todos os projetos, e quando tem uma dúvida, quer que seja, bate lá na porta da procuradoria, senta ali por minutos, por horas, para destrinchar um projeto. Nós temos um presidente lá que dentro de 2 anos de gestão, que vai fazer ainda, economizou 8 milhões, por exemplo, igual você disse, James, aos cofres públicos, que quando algo está errado ou está indo para irregularidade, faz valer os seus poderes constitucionais de convocar o parlamento, de pedir esclarecimentos e de emendar projetos de lei, devolver, derrubar veto quando necessário. E isso é importantíssimo. Por isso que a Aparecida elevou o seu nome a levar um quase que governador do estado, que foi o segundo mais bem votado. Então é uma cidade que deixou, falar que é uma cidade dormitória, isso aí o povo já até esqueceu. Tá lá para trás, já ficou para trás com o Maguito Vilela. O pessoal tem orgulho. Quantos carros você não vê hoje? Eu amo a Aparecida de Goiânia. É uma potência, é o que tem de maior crescimento aí no estado, que vai crescer cada vez mais, e nós temos uma maturidade política que acompanha esse crescimento econômico e financeiro da cidade. Partindo para o final, eu gostaria de colocasse ali na tela as imagens de Brasília já para o doutor Cairo e também o Luiz Alberto comentar, para a gente finalizar. Assim já está Brasília esperando as manifestações de amanhã, né? A próxima imagem, olha, não tem como estacionar mais, muita gente, vai ser muito emocionante amanhã em Brasília. Vamos ver qual será o resultado de tudo isso, né, Luiz Alberto e doutor Caio? Se estamos numa democracia, quem está no poder deve fazer a seguinte pergunta. Ao invés de chamar esse povo de fascista, de golpista, de qualquer outro ista, é perguntar qual é o sentimento desse povo, por que esse povo está indo à rua. Eu acho que o caminho da solução começa por aí, entender o povo. O Íris fazia muito isso, né? Era o político que tinha cheiro de povo, por isso que o povo gostava do Íris, então o Íris sempre estava no meio do povo. Então a melhor forma de um político resolver os problemas de uma nação, de um estado, de um município, como o Gleison está aqui, né? O Gleison tem cheiro do povo. O Vilmar Mariano, hoje prefeito de Aparecida, foi vereador muitos mandatos, ele conhece o povo de Aparecida. Então, a melhor forma de você ser respeitado pelo povo é indo no meio do povo, tentando entender por que, certo ou errado, por que esse povo está indo aí, fazendo isso. E não ficar chamando de golpista, dizer que é imbecil, que é abobado, não vai resolver, só vai colocar mais fogo e mais pessoas vão se ajuntar cada vez mais, se não parar para ouvir, saber o que esse povo quer. Doutor Cairo Montella, amanhã, grande manifestação em Brasília para a gente fechar aqui um chave de ouro. Ô Jamie, então, a gente vê por parte da esquerda, por parte da mídia tradicional, uma tentativa aí de destruir reputação, né? Destruir a reputação de quem faz parte desses protestos. E eu falo que o ataque, a agressividade é a prova clara de que não existe argumentos. Ou seja, as pessoas que estão indo para a rua possuem sim argumentos lógicos, elas merecem ser ouvidas. E eu quero te dizer para você que está indo aí para os protestos, o que você está fazendo é democrático, é constitucional, você está amparado pela nossa Constituição e indo ainda para um lado que algumas pessoas levam a sério, você ainda está amparado pela Carta aí dos Direitos Humanos, homologada pelas Nações Unidas. Muito obrigado, Gleison Flávio, por sua participação aqui. Mas antes, eu queria... Pode ir falando aí, muito obrigado. Daqui a pouco eu vou ler um pouco aqui, tantas mensagens. Obrigado pela participação. Venha mais vezes. Falta o convite. Falta o convite. Eu quero dizer que amanhã, lá em Brasília, que tenham 3 letras, paz. Que a paz predomine. E que na próxima, todos saibam, porque o mito, doutores e meu colega de trabalho, meu colega de profissão, o mito fez por todos, mas não foram todos que fez por ele. Não estou dizendo o povo. Do povo está provado aí. Muitos candidatos, o mito elegeu, mas esqueceram de fazer por ele. Talvez ninguém estaria nessa situação. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou, não deu para falar de todos, muito obrigado de coração, ao Roberval Silva, a Suzana, que está aqui comigo, aos doutores de excelência, ao Luiz Alberto, a você, Jamie. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, pela tua equipe, pela simplicidade e humildade que você tem.
Parabéns, continua esse cidadão fantástico que você é. E a vocês, doutores, que Deus abençoe vocês. Você, Luiz, foi tão bom te ver novamente. Obrigado. Que Deus te proteja. Muito obrigado pelas palavras de quem entende, né, Luiz Alberto? Eu tô procurando a humildade do Jamie, viu, vereador? Eu vou achar. Obrigado, doutor Cairo Monteiro. Obrigado, vereador, Jamie, Vitor. Obrigado, para mim é sempre uma honra poder participar dessa bancada. Obrigado, Luiz Alberto, mais uma vez. Tem a honra de receber aqui, obrigado. Foi muito bom. Obrigado pelo convite, Jamie. Obrigado, Gleison, meu colega. Eu era menino, já ouvi o Gleison. Era na Rádio Terra, dando as notícias do... mas foi antes da Rádio Terra. Foi, da Terra. Eu era menino, já ouvi, então fico muito feliz por isso, né? Doutor, o Cairo, o Vitor. Então é uma honra estar ladeado aqui por esses doutores. Obrigado pela honra. Roberval Silva, Roberval, né? Secretário. Né? Muito bom, uma honra estar com vocês aqui, rever amigos, né? Muito bom. Obrigado pela honra de estar com vocês aqui, gente, e pelo carinho, né, da confiança e vocês suportarem aqui a gente até essa hora, até esse momento. A voz do Luiz Alberto faz parte da nossa infância. Obrigado, doutor Vitor. Valeu, Jamie, obrigado. É sempre bom estar aqui no programa Papo Aberto, quanto mais com a presença do Gleison, que eu aprendo diariamente um pouco de política, de como ser pacificador, de como fazer com que o parlamento ele seja realmente respeitado. Luiz Alberto, um prazer estar aqui ao seu lado pela primeira vez. O Cairo, companheiro de jornada, de bancada, de anos aí. Muito obrigado você que nos assiste. Um ótimo programa Papo Aberto mais uma vez e até a próxima, Jamie. Segunda-feira que vem é o seguinte, quero saber como vai ficar a eleição, essa bagunça que tá aí. Obrigado quem tá mandando mensagem, Joeli, obrigado por sua participação. Muitas perguntas aqui, saraivada de perguntas. Um grande abraço pro Baixinho, vereador Gleison Flávio, melhor de Aparecida, abraços Fernanda de Souza e Thiago Alves, obrigado por sua participação. Os meninos já tá mandando eu fechar tudo ali, gente. O Jardim Elvésia, após o início das obras de um condomínio fechado na Avenida Capiaba, está tendo muitos acidentes na avenida após a abertura da ponte. Tá pedindo semáforo, então obrigado aí pela participação. Olha, boa noite a todos, meu nome é Wender, gostaria de saber por que as empresas de Goiás não mostram as manifestações. Obrigado, quem é o nome dele? Não mandou aqui, obrigado, Wender, né? Obrigado por sua participação, mais participações aqui, lá do Jardim Novo Mundo, um abraço, Jardim Novo Mundo, obrigado você que mandou mensagem, olha, mais mensagens aqui, lá do Mar de Germano, mande um abraço aqui para o nosso vereador Arrojado, futuro prefeito de Aparecida de Goiânia, Ana Luísa, abraço, obrigado, todo mundo colocando ele aqui como prefeito já, ó. Mar de Germano está fechado com Gleison Flávio, obrigado, meu querido, Osiel Gomes também mandando mensagem, acompanhando aqui, parabéns a todos, em especial meu amigo Luiz Alberto, o grande profissional que dá voz à informação, e também o doutor Vitor Hugo. Osiel, obrigado por sua participação aqui conosco. A última, tá? É muito grande aqui a sua mensagem, eu vou gravar, senhor Nonato. No próximo programa eu vou ler. Raimundo Nonato Abreu, obrigado por sua participação. Deus abençoe sua vida, muito obrigado por estar conosco e até semana que vem com o melhor debate de Goiás aqui na tela da TV Capital. Um abraço. Ba-ba-da-ba-dum, ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-dum, bum 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 bum.